Ela é streamer, ela é criadora de conteúdo, intercala entre as transmissões ao vivo de jogos e entretenimento. A gente pode dizer, literalmente, que ela zerou no game. Então pode brilhar, Gabriela Catuzzo, a Bagi! Eu sempre gostei, assim, de jogar videogame. Eu trabalhava da 1 da tarde até as 8, 9 da noite. E aí eu chegava em casa, acabada, abria uma live pra jogar com alguns amigos assistindo. E eu jogava porque eu gostava. Não necessariamente tinha uma intenção de criação de conteúdo. Isso foi, de certa forma, escalonando. Daí eu recebi uma proposta de contrato ali em 2019. E foi aí que eu larguei tudo que eu tava fazendo no Sul e me mudei pra São Paulo. Olá, bem-vindos a este canal. Eu sou a Gabi, caso você não me conheça, as pessoas também me chamam de Bagi por aí, né? Ela é influenciadora, ela é streamer. A gente fazer aquilo lá? Disso uma gal Faz aí, mano. Tô com você. Nossa, ela Famoso, mas tipo assim, ele criou... Nossa! Aconteceu! Hoje, Gabi Ticutuco. Fala Catuzzo. Tem tipo um Tzinho, Catuzzo. Aí tem todo o lance de ser mulher nesse meio de trabalho. E, tipo assim, não é mais fácil pra mulher. Como muitos falam, tipo, deu certo na profissão porque é mulher. Porque jogador de videogame, nerd, adora ver mulher. Não adora, na verdade. Na verdade, você está errado pelas estatísticas. Se você pegar os status de transmissões ao vivo de, sei lá, dos últimos 10 anos, não tem mulher, tipo, no top 10 mais assistidos de nenhum país, talvez. No Brasil, sempre tiveram mulheres produzindo conteúdo de games. E eu acho que a gente chegou num lote cheio de mata e a gente teve que ir capinando, abrindo caminho. Sim. É impressionante como é importante a gente ter representatividade onde quer que seja, né? Tipo, isso tem uma potência absurda. Eu tenho certeza que tem milhares de mulheres que olham pra você e enxergam isso em você, sabe? Olá, brilhovers! Tudo bem por aí com vocês? Sim, se vocês estão ouvindo a minha voz, significa que hoje é um dia bom, porque hoje é um dia de Pode Brilhar com um novo episódio. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Eu sou Laura Vicente, a host mais brilhante deste podcast. Afinal de contas, só tem uma. É um prazer ter vocês aqui. Esse aqui é um espaço que a gente traz mulheres incríveis e inspiradoras para contar sobre as suas trajetórias. A gente tem trocas muito, muito, muito ricas, que às vezes são quase uma sessão de terapia. Já fica aqui o aviso para deixar ali um lencinho, de repente, do seu lado, porque pode acontecer de rolar uma lágrima, ou várias risadas, ou tudo isso meio junto e misturado, o famoso chorrindo. Então se prepara para mais um novo episódio. O episódio de hoje começa com uma pergunta polêmica, e uma pergunta que eu tenho certeza que a gente já se fez muitas vezes na vida, que é: já deixou de contar alguma coisa pra alguém, ou de fazer alguma coisa por medo de ser julgada? Com medo, assim, do que as pessoas poderiam pensar sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer, falou, não, melhor isso aqui deixar só aqui, blá, blá, blá. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o nosso objetivo hoje é deixar você livre de julgamentos. É um objetivo alto? Sim, porém nós sonhamos alto e não iremos desistir. Nenhuma experiência é individual, afinal de contas, e isso aqui pode não ser terapia, mas com certeza é terapêutico, então vamos nessa. Se tem alguém que entende, pode falar sobre se livrar de julgamentos, essa pessoa é a nossa convidada de hoje. A gente pode dizer, literalmente, que ela zerou no game. Eu queria muito falar esse termo, gente. Isso porque ela representa uma potência dentro do universo de cultura pop, já que ela é streamer, ela é criadora de conteúdo e ela tem um jeitinho muito autêntico, intercala entre as transmissões ao vivo de jogos e até ativações que podem envolver moda, beleza, lifestyle e entretenimento. Chegou o momento de apresentar ela, então pode brilhar, Gabriela Catuzzo, a Bagi! Oi, tudo bem? Oi, gente, sou eu. Você já fez toda a introdução, então eu vou até me privar aqui de apresentar. Sou eu, faço lives, jogo videogame, trabalho nesse meio há muitos anos. Maravilhosa. Você já passou isso. Eu adoro esse momento do podcast em que, tipo assim, a gente escuta como é que as pessoas nos veem, sabe? Assim, como é que alguém enxerga quem é a Bagi, sabe? Uhum. Foi bom? Foi aprovado? Então, não, o resumo profissional é perfeito. Tá show. Mas você perguntou, assim, como é que as pessoas enxergam, aí já fica mais complexo, entendeu? Aí já entra uma segunda camada que a gente não tem tanto controle, não é mesmo? Exatamente. E olha só, a gente vai bem falar sobre isso hoje. Primeiro, eu queria que você começasse contando pra gente. Você tem um trabalho dos sonhos, né? Você basicamente trabalha com uma coisa que muitas pessoas amam fazer e adorariam ter uma carreira nisso, não tenho a menor dúvida. Como é que é trabalhar com games? Então, é a carreira dos sonhos, realmente.
Ó, já bati no microfone, já nóis. começou a contagem. Já valendo, 1-0. É a carreira dos sonhos, assim. Bastante no sentido de... Muita gente joga videogame por hobby. Então, muita gente fala, nossa, eu adoraria poder trabalhar com isso. Tipo, jogar e isso ser meu trabalho, jogar e você paga pra isso e por aí vai. E realmente começou assim, foi incrível. Só que tudo que vira trabalho vai perdendo um pouco seu brilho. Eu sei, minha filha, eu trabalho com música. E não digo que meu trabalho perdeu o brilho, eu ainda gosto muito do que eu faço, mas você sabe bem, quando vira trabalho, você começa a ter demandas profissionais envolvendo isso, e aí você já não trabalha só com o que você quer, você tem que trabalhar também com o que você não quer. Então, é o trabalho dos sonhos. Quando virou trabalho, já não é mais. Eu falo, a gente tem essa discussão muito também né? Eu trabalho apresentando festivais, então é isso também. Muita gente me fala essa frase, você tem meu trabalho dos sonhos, que é um trabalho muito legal, tem muito prazer envolvido nele, mas é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. Então é muito diferente, acho que você fez um paralelo muito legal sobre, tipo, jogar videogame na sua casa e jogar videogame como um trabalho. Né, eu não tô curtindo um festival como se eu estivesse curtindo um festival. Eu tô curtindo um festival como se eu estivesse trabalhando. Então, eu curto, mas eu tenho que estar ali atenta com o que tá acontecendo nesse show, o que eu vou comentar, o que eu vou falar na entrevista, se vai ser aquilo que eu me programei pra falar, ou se vai ter alguma coisa diferente. Imagino que seja uma coisa parecida com isso, né? Do tipo assim, às vezes, sei lá, você não tá afim de jogar naquele dia, mas você precisa, porque você tem que fazer uma live, você tem que entregar um conteúdo pago, enfim, muda um pouco a relação, acho que é isso. Exato, tem isso que você falou de, por exemplo, você não vai curtir o show como alguém que tá lá no meio cantando e se divertindo, porque você vai ter que pensar sobre aspectos do show pra comentar. Com games é meio que a mesma coisa. Quando você tá, nem digo fazendo uma ação publicitária, mas muitas vezes, quando as pessoas esperam entretenimento de você, elas não esperam só que você sente, jogue e absorva o jogo. Elas esperam comentários, elas esperam feedback, Então, é meio que aquele negócio de sempre ter calculado o que você vai falar sobre e não necessariamente aproveitar o show. Sim, exatamente. E é um trabalho privilegiado, ainda assim, é um ótimo trabalho. Super. Porque enquanto eu não estou às 5 da manhã num busão, com frio, indo pegar 3 horas de trânsito para ir no meu trabalho, tá ótimo. Mas ainda assim ele tem os seus aspectos de trabalho. E aí é o trabalho dos sonhos ainda é. Mas realmente é igual, tudo que vira trabalho, ele tem uma carga diferente. Mas eu ainda gosto muito do que eu faço. É isso, só ficou um pouquinho reajustado. Exato, exatamente. Mas... E me conta como, assim... Quando você começou a se destacar nesse universo... Como é que aconteceu esse momento de começar a se destacar nos universos de games e falar, putz, isso aqui que eu tava jogando pode virar uma profissão real, assim, tipo, isso aqui, eu posso viver disso? Então, agora eu vou contar o resumo da história da minha vida, já que você pediu. Então venha com ela mesmo, é isso que a gente quer. Agora eu desenrolo tudo, então. Eu cresci no Rio Grande do Sul, né, eu não sou nascida lá. E eu sempre gostei, assim, de jogar videogame. Aconteceu mais no final ali do ensino médio. E eu sempre fui uma pessoa meio excluidinha na escola e tal, porque eu era aquela pessoa CDF, sempre focada nos estudos. E aí, um dia, eu burlei as regras da escola, que era ir de uniforme, e eu fui com a camiseta de um jogo que eu gosto muito, que é Diablo. E aí... ouvi um burburinho no fundão da sala dos moleque nerd também, falando... acho que eu jogaria um jogo. E aí, a gente acabou se juntando num grupo pra jogar junto. Geral jogar junto. E aí, eu me enturmei com os nerds da sala pra gente jogar videogame. E foi ali que o negócio começou a mudar um pouco, de tipo... começou a virar um hobby que eu podia fazer com os meus amigos e juntar gente pra fazer as coisas. E eu comecei a pegar gosto por isso. Só que assim... cidade um pouco menor, cabeça mais fechada, então, tipo, trabalhar com games não era uma opção. E eu fui pra faculdade de engenharia de computação. Que era o mais próximo ali que tinha de... Eu queria muito trabalhar desenvolvendo coisa pra videogame, desenvolvendo coisa pra PC e tudo mais. Só que eu odiei. Teve uma pequena coisa... Eu odiei. Eu fiz 4 semestres, eu odiei.
E aí eu falei, não vai dar, não. Tipo, por mais que eu queira trabalhar com algo que eu gosto, não vai dar, não. Continuava jogando videogame de vez em quando com os meus amigos, mas eu tinha meu trabalho CLT, eu tinha minha faculdade, então, zero tempo, como você já deve imaginar, né? Troquei pra faculdade de Direito, nada a ver com nada. Eu tava assistindo muito Demolidor naquela época. Achei que você ia mandar um Law and Order, tipo... Era saquei. Demolidor. Advogado durante o dia, vigilante durante a noite. Essa era eu. E aí, gostei da faculdade de Direito, foi bem legal. E aí, nessa época, eu conciliava, tipo, de ir pra faculdade no período da manhã. Eu trabalhava da 1 da tarde até as 8, 9 da noite. E aí, eu chegava em casa acabada. Sim. Abria uma live pra jogar com alguns amigos assistindo. Às vezes era só eu e a aba anônima do navegador pra... Pra não ficar um zero ali. Exato. E aí, eu dormia, tipo assim, 4 horas por dia no máximo. Porque eu jantava na frente do PC jogando. E eu jogava porque eu gostava. Não necessariamente tinha uma intenção de criação de conteúdo. Sim, era seu momento de descompressão ali desse dia carregado, né? Porque os dias, em geral, eram bem carregados. De trabalho, de faculdade, de tudo. A rotina era pesada mesmo. E isso foi, de certa forma, escalonando num ponto de, tipo... Mais pessoas começaram a me assistir. Eu comecei a ter mais gente assinando o meu canal e tudo mais. E eu comecei a ganhar uma graninha com isso. E eu criei uma meta na minha cabeça. De, tipo, eu vou parar de trabalhar CLT quando eu conseguir ganhar o suficiente de um trabalho CLT na live. Aqui, na live, total. E aí, na época, o CLT era, tipo, R$900 por mês. O salário mínimo. Então, a minha meta ali era isso. E quando isso aconteceu, eu falei pros meus pais, né? Ainda morava com eles, tudo. Falei, gente, vou largar o CLT, tchau. E vou jogar videogame. Você imagina... Eles devem ter adorado. Nossa! Tipo assim, devem ter pensado... Essa minha filha vagabunda vai não trabalhar, vagabundice em casa... E vai ficar jogando videogame, vai morar com a gente até os 35. Eu tenho certeza que eles pensaram nisso. Até os 35 a gente vai ter que sustentar Vai isso aí. ficar aqui pra sempre, vivendo as nossas custas pra virar esse sonho. E olha Exato. só as voltas que o mundo dá. Eu entendo bem desse assunto. Eu fiz moda e depois fui fazer teatro. Meus pais nunca acharam que eu ia ganhar dinheiro na minha vida. Mas quando vai pro meio artístico, já as expectativas caem completamente. Exato. E aí, foi um negócio assim de... Eu sabia que eu não tava atendendo as expectativas deles, mas eu também não tinha a intenção de tornar isso uma grande carreira. Eu só tava, digamos assim, substituindo um trabalho que era mais desconfortável por um trabalho que era bem mais confortável, que era ficar em casa e fazer algo que eu gostava genuinamente. E se financeiramente você tava trocando um valor pelo outro, tudo bem que no CLT você tem outros benefícios, tipo FGTS, plano de saúde, né? Mas em termos de salário, se você tava trocando uma coisa pela outra... Tava tudo bem. Você ainda tava trocando... Tava equivalente ali. Exato. E não eu do tava... tipo, vou largar o meu CLT pra tentar fazer isso daqui virar ganhando Sim. R$0 e aí chegando no mesmo valor. Tipo, você foi... E eu não tinha muito condições de fazer isso. Tipo, ali na região que eu morava, não tem faculdade federal. Talvez hoje em dia tenha algum instituto federal, alguma coisa assim, mas na época não tinha. E aí eu estudava, por exemplo, na faculdade com bolsa. E eu tinha que ajudar com as contas em geral, porque não vim de uma família com grana. Então, tudo era contado, assim. E aí não dava pra eu só largar meu trabalho. Sim. Não era só... Chega. E isso é muito pesado, assim, no cálculo, porque eu não... Eu cheguei pra minha família e falei, vou largar meu emprego CLT. Eles não acreditavam que eu ia fazer dinheiro jogando videogame no dia todo no computador, na internet. Isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, isso foi 2017, Sim. por aí. E aí, em 2018, começou a dar uma alavancada. Tipo, eu comecei... O meu objetivo era ganhar o mesmo que o CLT. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais, aí um pouquinho mais. E a condição financeira foi melhorando. E aí, ali por 2019, eu recebi uma proposta de contrato
Tá. Que aí muda a situação. Porque quando você faz live, você ganha baseado no que as pessoas colaboraram com você. Se elas gostam do seu conteúdo, se elas assinaram o seu canal. Já bati no microfone 2 vezes já, ó. Tamo contando. Viu? Eu vou bater o seu recorde. Se somar todos os seus episódios, eu vou ter batido mais no microfone. Todas as temporadas. E aí, enfim, eu... Mas é variável, né? Então, assim, variável. depende de quantas pessoas colaboram, assinam seu canal ou estão ali interagindo com você na Exato. live, mandando na live. Então, tem mês que você ganha... Tem dia que você ganha um monte, tem dia que você ganha pouco. Sim, exatamente isso. E, por exemplo, se tem muita gente assistindo, vai passar, sei lá, propaganda para um monte de gente. Uhum. Só que, às vezes, naquele mês, poucas empresas decidiram anunciar na plataforma. Tá. E aí, por mais que um monte de gente esteja te assistindo, você não vai fazer uma boa grana de propaganda, porque não Tem tem pouco tantas passando. assim passando. Então, é completamente, assim, uma loteria de, tipo, como que vai ser. E É difícil viver contando com loteria, né? Exatamente. Tipo, como é que eu vou me programar pra pagar? Porque as contas não são loteria. Elas vêm ali bem bonitinhas todo mês, né? E... eu ia na base do confia. Sim, O tempo todo. confia que vai dar certo. Mas, daí eu recebi uma proposta de contrato ali em 2019. E o contrato basicamente se baseia em, se você fizer tantas horas por mês e passar tanto de propaganda, você vai ter, sei lá, um fixo de tanto. Uhum. Lindos, com um fixo de tanto, a história muda, porque Sim. dá pra você se programar e tudo mais. E foi aí que eu larguei tudo que eu tava fazendo no Sul e me mudei pra São Paulo. E aí você também tem essa flexibilidade de você precisa entregar não sei quantas horas por mês, ou por dia, ou por semana, Normalmente, por mês. por mês. Então você adequa a sua agenda. Se você quiser jogar 24 horas direto pra, né, completar ali, ou se quiser jogar 2 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas, você tem essa flexibilidade de montar a sua própria agenda. Isso, inclusive eu sei que você falou, assim, no hipotético, de, tipo, jogar 24 horas por dia, mas a prática live de 24 horas ininterruptas é bem comum. É, né? Pois é, eu tenho algumas amigas gamers, aí uma amiga, enfim, namorada dela tava indo pra casa dela, não, é que ela tava jogando há 48, ela tava fazendo live há 48 horas, eu tipo... Mas ela tá bem? Ela, sim, não, é normal. Ela abre a live e faz várias coisas. Joga um pouco, faz comida, vai... Tipo, você vai ali. As pessoas... Isso era mais comum, principalmente... na época de pandemia, assim, que todo mundo passava muito tempo em casa. E aí, o passar muito tempo em casa implicava em preciso de coisas para assistir o máximo de tempo possível. E aí, era até benéfico para quem estava produzindo conteúdo, e eu acho que isso para todas as áreas de produção de conteúdo, né? O máximo que você conseguia ficar online era melhor. Não para a cabeça, jamais. Jamais. Já, né, que entramos também no assunto sessão de terapia, jamais, porque a cabeça foi embora, mas foi uma época muito boa para produção de conteúdo, porque as pessoas precisavam de companhia. Sim. Precisavam se sentir acompanhadas no momento que estava todo mundo sozinho, e fazer isso foi muito legal também, porque também foi uma época que coincidiu com tudo mudando na minha vida, e... Ah, é verdade, foi bem na mesma época. Porque eu trabalhei durante todo o ano de 2019 já morando em São Paulo e tal. E aí, em 2020, quando chegou, eu aproveitei e produzi o máximo possível de conteúdo. E ajudou na minha carreira nesse sentido, porque quanto mais você produz, mais você é visto. Enfim, o ramo do entretenimento. Todos, isso. Recorrência e constância e... Exato. E o lance legal das lives também é que você não necessariamente precisa fazer uma live sozinha, né? Você pode fazer uma live com outras pessoas em que você tem um pouco de alternância de destaque. Então, tipo, você começa e fala mais, interage mais, lá, e aí você vai revezando um pouco mais, que deve ficar menos cansativo também pra fazer 24 horas, sei lá. E no ramo de games, a gente tem muitos jogos que podem ser jogados de forma cooperativa. Então, todo mundo entra numa call, fica ali conversando, brincando e vai jogando o jogo junto, e cada um, sei lá, tem uma função no game, e a gente se faz companhia também. Além de fazer companhia para as pessoas, a gente se faz companhia entre si. Então, muitas das pessoas que trabalham no mesmo meio que eu, a maioria de nós a gente se conhece, assim, todo mundo meio que se conhece. Sim. Porque sempre tem esse negócio de colaborar, de trabalhar junto e tudo mais. Então, assim, em vários aspectos, é um emprego dos sonhos, que é bem divertido. Sim. Não vou mentir, é bem divertido mesmo. E os interesses são parecidos, né? Vocês têm trajetórias, né, parecidas também nesse lugar de conseguir trocar sobre... Porque, cara, assim como eu como apresentadora de festival de música, tem coisas que são muito específicas que só a gente vive. E é legal ter, um dos meus melhores amigos é o China, e ele também é apresentador de música. Então é muito legal ter pessoas com que você goste, se dê bem, se identifique, confie, pra poder trocar sobre essas experiências, que são muito específicas. É muito diferente de eu falar com a minha amiga que é
gerente de produto numa marca de roupa, sabe? Assim, os desafios, as coisas que a gente passa, as inseguranças, as formas de lidar com algumas coisas. Então, é importante ter esse núcleozinho que se entende. Exato, e aí eu já vou puxar o gancho pro seu tema, que é medo de ser julgada e tal. Você mencionou, né, que tem algumas amigas gamers e tudo mais. Aí tem todo o lance de ser mulher nesse meio de trabalho. Tandã! Chegamos ali. Chegamos nele. Porque, querendo ou não, é um meio que, pelo menos quando eu comecei há muitos anos atrás, e fazer live pra 5 pessoas e só, eu não tinha aquele negócio de, sei lá, divulgar demais o que eu tava fazendo, ou, por exemplo, falar pros meus amigos de tipo, ai, tô fazendo isso e aquilo, porque tinha aquele lance de, primeiro, que mulher não se metia com videogame, e segundo, que não era legal, tipo assim, não era uma coisa que as pessoas achavam sensacional. Eu tinha, isso que eu falei de meus pais, sei lá, tinham medo que eu morasse com eles até os 35, eu tinha aquela vergonha de, tipo, falar, sei lá, que os meus ex-colegas de escola que estavam se formando, etc., vissem que eu tava lá jogando videogame por profissão, sabe? E era muito mais porque eu tinha medo do julgamento e não necessariamente que eu não gostava do que eu fazia, porque eu estava amando o que eu estava fazendo. E eu amo até hoje, mas porque eu tinha medo de como as pessoas iam ver aquilo. Sim. E ainda mais porque nessa época de escola, por exemplo, era eu jogando videogame com os moleque. Não tinha... Era só você, de mulher. Era eu. E era um negócio, assim, eles eram super inclusivos comigo ali. Os meninos que a gente jogava videogame junto, eles sempre foram muito legais comigo. Mas essa não é uma prática muito comum no online. Então, eu só sentia segurança de, por exemplo, jogar com amigos que eu conhecia, quando eu tava nesse meio, eu não falava muito pras pessoas ao meu redor sobre isso, porque eu sentia aquele negócio meio... Pra ser bem honesta, até hoje, quando alguém pergunta, e aí, o que você faz? Me dá aquele arrepio na espinha de, tipo, você me apresentando. Você me jura? Porque é aquele negócio, tipo, jogo de videogame... Porque eu acho que eu ainda, mesmo trabalhando nisso há muito tempo, eu ainda tenho receio do julgamento, da visão das pessoas sobre isso. Porque mesmo, por exemplo, Mas um julgamento... Desculpa, mas assim, um julgamento você diz da pessoa falar... mas isso não é um trabalho de verdade? Ou de... Que tipo de julgamento? Tipo assim, videogame? Todos implicam. Tipo, quando eu falo que eu trabalho no meio de games, fica aquele, mas faz o quê no meio de games? Que aí também é uma coisa de qualquer profissão que não seja tradicional, tem esse tipo... sei lá, quando eu estudava moda. Mas se estudar moda, você é o quê? Modelo? Não, Anjo, tem muitas profissões ali que estão nesse meio, né? Exato. Tipo, você poderia ser desenvolvedora de games, criadora de games, gamer, streamer. Tipo, tem muitos desdobramentos possíveis. E aí, você vai falar, por exemplo, sou streamer. A pessoa que nunca ouviu esse termo vai pensar que você se enganou na hora de falar stripper. Mentira! Eu nem sei se eu posso falar isso no podcast, mas tudo bem. Agora Você me jura? Eu juro. Então, assim, como você vai falar pra uma pessoa de 80 anos que você é streamer? Isso, tipo, falando pra minha avó. Então, essa aqui é minha amiga Bagia, ela é streamer, ela vai falar. Você não errou na hora da pronúncia? Sim. Então, assim, existem coisas, por exemplo, pra falar sobre a minha profissão, que eu tento ser breve. É tipo, trabalho no meio de games. Mas o que você faz? Eu jogo por profissão. Você cria? Às vezes eu só falo, por aí. Mais ou menos isso. E, cara, mas eu tô achando isso muito doido, porque a indústria de games é tão gigante. Tipo, se você for olhar pra quantidade de dinheiro que games movimentam, é assustador, porque é maior do que cinema, é maior do que televisão, é maior do que música. É a maior indústria de entretenimento em termos financeiros do que todas. Sim, movimenta muito dinheiro, mas tem um pouco aquele lance... Como a gente tava falando de ser um trabalho dos sonhos, também tem aquele lance de, tipo... Como assim você joga videogame pra viver? Tipo, isso não é um trabalho. E aí eu tenho um pouco esse lance do julgamento, então às vezes eu só sou superficial. E aí, por mais que falar, por exemplo, aqui no podcast, a gente já tem toda a abertura, explica como aconteceu, como que funciona. Mas no dia a dia, você tenta ser breve. Você não vai sentar com uma pessoa e explicar sua história de vida. Não, e às vezes também você nem quer, sacou? Dependendo do ambiente onde você tá, ou da pessoa com quem você tá, é tipo assim...
Eu várias vezes, sei lá, falo, eu sou produtora, trabalho com televisão. Às vezes você não tá afim de falar, dar o disclaimer inteiro, é esse, eu não vou te dar todo o contexto. E às vezes eu nem quero, então Sim. tudo certo. Mas eu acho tão legal ser gamer, cara. É tipo assim, um baita universo, é tipo o maior entretenimento do mundo. E aí eu adentrei só a parte de, tipo, o julgamento pela profissão em si, mas existe toda a parte de, tipo, mulher no mundo de games. Porque quando eu comecei, era muito um lance, assim, de... as pessoas estão só assistindo ela porque é mulher. Porque jogador de videogame adora ver mulher. Só que, assim, se você pegar os status de transmissões ao vivo de, sei lá, dos últimos 10 anos, não tem mulher, tipo, no top 10 mais assistidos de nenhum país, talvez. Até hoje? Cara... Talvez eu esteja falando abobrinha, mas, tipo, na maioria mas dos difícil países... de ver. Talvez tenha uma ou outra, mas não mas é na maioria comum. dos países são todos homens. Sim. E tipo assim, não é mais fácil pra mulher. Como muitos falam, tipo, deu certo na profissão porque é mulher. Porque jogador de videogame, nerd, adora ver mulher. Não adora, na verdade. Na verdade, você está errado pelas estatísticas. É só você olhar e os dados que eles vão te dizer o quanto você tá errado. Mas isso é comum em várias áreas, né? Tipo, as pessoas invalidarem a trajetória da mulher. Ou enfim, a mulher ganhar muito menos fazendo a mesma coisa que um homem num cargo porque ela é mulher. Sim. Então, já vimos essa história, né? Já, e a curiosidade também de quando eu estudava na engenharia de computação é que em várias matérias eu era a única menina da sala. E eu entrei na faculdade de engenharia de computação com 16 anos, que eu pulei uma série quando eu era criança. E aí, eu não só era a única mulher da sala, como eu tinha, tipo, 16 anos no meio de um monte de cara de 25 a 30, a 35. Então, assim... não era um ambiente confortável. E, no geral, em games, principalmente quando eu comecei, não era nem um pouco confortável. Então, eu tive que quebrar muitas barreiras dessa parte de julgamento também, porque eu me julgava por onde eu estava, não tinha só o julgamento alheio, tinha também o meu próprio julgamento de eu sentir que eu não devia estar ali. Ou que aquilo não era pra mim. Mas que é doido, porque o entorno todo meio que te dizia isso, entre aspas, né? Emanava isso. Tipo, eu sou a única mulher aqui, ou eu sou a mais jovem aqui. É opressor o ambiente, às vezes. Sim. E aí que tá. O ambiente cercado por homens, o conteúdo mais masculino e tudo mais. Às vezes eu ia, sei lá, num estúdio pra gravar alguma coisa... e eu não me sentia à vontade, por exemplo, igual eu sinto hoje em dia de sentar com você aqui, podcast e tal, legal, porque não tinha o clima pra isso. Então, às vezes eu sentia que eu ia ficar travada no meu próprio trabalho, que eu não ia conseguir, tipo, avançar, porque eu não conseguia me sentir confortável ali. À vontade, né? Exato, mas, assim, no Brasil... sempre tiveram mulheres produzindo conteúdo de games, até muitos anos atrás. A maioria que produzia muitos anos atrás, inclusive, conheço e produzem até hoje. E eu acho que todas partilham mais ou menos do mesmo sentimento que a gente sentiu, que a gente chegou num lote cheio de mata e a gente teve que ir capinando, abrindo caminho. Sim. Porque não tinha ninguém pra abrir caminho pra gente. Eu sempre tive uma inspiração de streamer que eu acompanhava antes de eu fazer isso com regularidade. E a minha inspiração feminina era uma menina da gringa, que é a Pokimane. Ela é bem grande, assim, fora do país, né? E ela era uma das únicas, e ela sempre tomou muita porrada. Tipo, qualquer coisa que ela falava, virava manchete de notícia em tudo que é lugar. Qualquer coisa que falavam pra ela, por exemplo, mandavam uma doação na live dela com uma mensagem absurda. Sim. Independente de ela falar alguma coisa ou não, ela estava sempre tomando porrada. Então, assim... ela era uma inspiração por resiliência também, porque totalmente. eu falei, cara, ela aguenta muita coisa pra poder estar na posição que ela tá, então eu vou tentar. E aí, eu tive que engolir um pouco o medo do julgamento, apesar de eu me julgar muito, mas eu tive que engolir bastante isso pra conseguir continuar trabalhando nisso. Senão eu teria desistido completamente, assim. Enlouquecido, né? É impressionante como é importante a gente ter referências e ter representatividade onde quer que seja, né? Ter um lugar em que a gente se enxergue possível de estar ali, ou de fazer aquilo, ou de ocupar, vendo outras pessoas, outras mulheres fazendo. Tipo, isso tem uma potência absurda. Eu tenho certeza que tem
milhares de mulheres que olham pra você e enxergam isso em você, sabe? Então é muito poderoso essa... Hoje em dia eu recebo muitas mensagens fofas, assim, Sim. de pessoas que falaram, ai, tô começando nesse meio por causa de você e tudo mais. Isso enche o meu coração de alegria, porque é tipo, eu ajudei essa pessoa a dar espaço, eu ajudei essa mulher a se enxergar no mercado de games, porque foi muito difícil quando eu fui entrar, e era muito difícil enxergar alguma referência, e eu poder ser essa pessoa para várias pessoas agora me deixa muito feliz. Porque, realmente, quando a gente fala de representatividade, existem conceitos errados que as pessoas têm sobre isso. De tipo, então eu vou ter que botar essa pessoa como protagonista dessa série só pela representatividade? Não é só pela representatividade, é porque várias pessoas não se enxergavam naquela posição. Várias pessoas não achavam possível elas estarem naquela posição. Assim como eu não achava muito possível eu estar na posição de criar conteúdo de games, porque não era um meio agradável para as mulheres adentrarem. Sim, não era tinha muito ninguém- hostil. E não sempre. tinha ninguém parecido com você ali, sabe assim? Você não se enxerga, literalmente. É tipo, bom, se eu só tô vendo homens fazendo isso e trabalhando com games, a possibilidade é só essa. Porque eu fiquei muito imaginando você falando, quando você falou da faculdade, que você chega numa sala onde você é a mais jovem, você é a única mulher, tem um monte de homem mais velho. É muito desagradável, sabe? Sei lá, às vezes você não se sente não só confortável, você não se sente segura, você não se sente ouvida, você não se sente... É um ambiente opressor à beça. Sim. Pode ser um ambiente opressor à beça, pode não ser também, mas na sua situação acho que era. E o que as pessoas geralmente fazem? Elas saem E foi o que eu fiz. e vão procurar outro lugar em que elas se sintam mais adequadas, mais acolhidas, mais... Porque no fim do dia é isso, né? E que incrível que tem uma geração de mulheres brasileiras, gamers, para inspirar outras gerações, né? A gente vê o impacto que isso tem no esporte. Poxa, sei lá, a Raíssa Leal andando de skate, a quantidade dispararam as vendas de skate, aulas de skate, pista de skate com mulheres e meninas se vendo nesse lugar. Então é muito poderoso isso. E eu acho que a falta de representatividade, de referências do que se inspirar, limita muito onde a gente sente que pode chegar. E isso aconteceu comigo na engenharia de computação. E foi como você falou, assim, de... Ninguém precisava fazer nada pra eu me sentir desconfortável no ambiente. Ninguém tava, sei lá, sendo hostil comigo necessariamente e tudo mais. Mas quando eu tinha uma dúvida... eu não sentia que eu podia chegar em alguém mais amigável e perguntar, tipo, ai, colega, você entendeu isso? Porque é uma troca que você tem muito na faculdade. Sim. E eu não tinha muitas trocas. E as trocas na faculdade, elas são muito importantes também, porque é assim que você consegue um estágio, é assim que você conhece alguém que vai te ajudar com uma matéria. Que você, por exemplo, eu vivia na biblioteca da minha faculdade... né? Hoje em dia nem se usa mais biblioteca, mas só se usa biblioteca online, mas tudo bem. Mas eu vivia na biblioteca da faculdade e, sei lá, eu esperava que por um dia, assim, alguém ia passar pela porta, uma mulher, assim, ia falar, você tá fazendo aula você tá em algoritmos 2? Que legal, já passei essa matéria que ajuda, porque não existia isso. Sim. Porque eu não tinha culhões de chegar e pedir por ajuda, porque realmente o ambiente não era tão agradável, assim, pra mim. E eu consegui, tipo, ao longo do curso, fazer amizade com uns 2 professores, assim, que eram mais gente boa, porque eu acho que percebiam que o ambiente ali não era tão legal assim. E eu era muito boa, eu tirava notas muito boas. Eu consegui desconto nas faculdades que eu entrei, porque pra você ter ideia, eu tinha 16 anos, mas eu passei em primeiro lugar em alguns vestibulares pra engenharia de computação. Nossa, você arrasou. E aí, isso me dava, às vezes, a oportunidade, né, da faculdade de falar, quero você como aluna, se matricula com desconto e tal. E mesmo assim, eu tirava notas muito boas, mas eu não recebia tantas oportunidades quanto outros alunos, porque eles se comunicavam muito bem. E aí, às vezes, professores vinham falar comigo e falavam, temos uma oportunidade muito legal pra você, você não quer fazer entrevista de emprego em tal lugar, mas era só quando vinha de outra pessoa. Então, eu acho que esse tema sobre não falar algo ou não fazer algo por medo de ser julgada, às vezes o julgamento vem de nós mesmos. E na maioria das vezes vem de nós mesmos. Porque se você tem medo de ser julgada, é porque você já tá se julgando em primeiro lugar.
Exato. Se você não tivesse se julgando, você nem estaria pensando no que os outros vão pensar, porque você já tá pensando nisso você mesmo, em primeiro lugar. Às vezes a gente pega um julgamento externo e internaliza ele, e ele passa a ser o nosso julgamento mesmo, que eu acho que é um dos mais difíceis da gente conseguir vencer. Porque o julgamento externo, a partir de um certo momento, você fala, tô nem aí pro que vão pensar, pro que vão falar, eu vou fazer lá. O interno é o mais difícil eu acho, de Sim. se vencer, assim, sabe? E, cara, a faculdade é justamente esse ambiente onde você, mais do que na escola, você encontra pessoas que têm os mesmos interesses que você, que, né, escolheram aquela profissão pra seguir e tal. Muitas vezes as pessoas estão nesse mesmo lugar, de começar nesse universo novo, de descobrir, lá. E, cara, quando você falou das conexões, metade da faculdade eu acho que é isso. É tipo, você se conectar com essas pessoas e aí dividir. Nossa, que eu dividi com as minhas amigas da faculdade de estágio. Aí uma ia lá e fazia um estágio. Aí, essa daqui, ó, da alimentação e transporte, a gente consegue carimbar o negócio do estágio. Meu grupinho fez estágio quase todo no mesmo lugar, porque tinha alguém que fazia isso. E essas trocas são muito importantes para a formação pessoal e profissional, né? Então, sem isso, realmente Sim. perde um pouco o sentido da coisa. E um dos motivos pelo qual eu desisti também foi porque eu não me sentia, tipo, com uma rede de apoio. Sim. Então, eu não conseguia me sentir confortável e não foi pra frente. Tanto que o curso de Direito eu adorava, não só pelo barraco, o barraco é sensacional. Esse aí, ele agregava muito em eu gostar do curso, porque toda aula tem barraco. Ah, tá, é isso eu ia falar. Por favor, explica o barraco da escola de Não, Direito. toda aula tem barraco. Eu acho que estudante de Direito, assim... eu acho que, obviamente, depende da faculdade, mas uma boa faculdade de Direito que não tem barraco não é uma boa faculdade de Direito. Porque as pessoas ali, elas estão se profissionalizando em argumentação, entendeu? Elas estão ali falando assim, Exato. peraí, querido, você acha que você tá certo? Um professor falando, vamos fazer um júri simulado, ele inicia um movimento no meio dos alunos ali, que é tipo, quem vai defender, quem vai ser a promotoria, quem vai ser... Nossa, vira um negócio que é assim... É sensacional, eu adorei. Às vezes te oferece mais entretenimento do que uma faculdade de teatro, você tá vendo? É muito entretenimento. Não, falando sério, é muito entretenimento. Tipo, te prepara pra vários aspectos da vida. Eu posso não ter me formado, mas eu sei, assim... Tipo assim, todo mundo fala às vezes, você tem desenvoltura e tal pra falar... Uma faculdade de Direito Vai te botar. ensina tudo. A hora que alguém te aponta e fala assim, você é o advogado de defesa, brilha. E você vai assumir que a sua vida depende daquilo. E aí você engole e vai. E isso também, isso querendo ou não, também me ajudou com o meu trabalho, no sentido assim, de nessa época, nesse curso especificamente, eu aprendi que nem tudo ia ser como eu queria, tipo, às vezes eu ia acusar mesmo não sentindo que aquilo era justo, assim como eu ia defender mesmo não sentindo que aquilo era justo. E fazia parte do meu trabalho lidar com aquilo. Tem uma elasticidade moral, ética aí, sim, meio complexa. É bem complexa. E aí isso me preparou um pouco pra vida de tipo, às vezes as pessoas vão ter os seus julgamentos próprios e elas vão gostar ou não de algo que eu falei, que eu fiz e etc. Mas elas estão lidando com isso baseados nos seus próprios julgamentos e pensamentos. Assim como eu tenho os meus. E, sei lá, eu não achava ético defender alguma coisa, mas como eu ia ser advogada, eu ia ter que defender, porque meu cliente ia precisar de mim daquela forma. E que nem a gente estava falando dessa parte, né, do que as pessoas vão pensar da gente. Vamos supor, você coloca uma roupa e você tá na frente do espelho. E você pensa, será que as pessoas vão achar isso feio? Vamos supor. É porque, em primeiro lugar, você já tá incerto de, tipo, se você tá achando bonito ou não. E já te despertou a primeira dúvida, né? E a dúvida geralmente é o julgamento que você fez sobre aquilo. Porque se você olha e você fala, tá muito da hora isso, você já passa a ligar muito menos pro que as pessoas vão pensar. Porque se você achou muito da hora, você vai. Mesmo que esteja esquisito, diferente, fora do padrão, ou sei lá o quê, se você achou que tá bonito, você já vai, né? Exato. E o julgamento das pessoas é a mesma coisa, assim, de... Se você achou que tá bonito, você vai sair com a cabeça... O nariz empinado, a cabeça em pé e vai estar vivendo o melhor dia da sua vida. Mas vai ter pelo menos uma gama de pessoas que vai falar, odiei. E não vai falar pra você, mas vai ter julgado. Independente de você ter pensado
se elas vão te julgar ou não. Sim. E aí, muitas vezes, a gente não faz algo porque a Por gente esse acha mesmo. que vai ser julgado. Mas a real é que as pessoas estão julgando o tempo todo. Uhum. E aí, tá baseado no quanto você tá preocupado com isso ou não. Ou não, Ou quanto isso chega em você, que daí acho que entra uma outra camada que é, quando você é uma pessoa publicamente exposta, como é o nosso caso, que você tá fazendo uma transmissão, fazendo um streaming, jogando lá, e tem lá uma caixinha de comentários, seja nas suas redes sociais ou durante uma live, às vezes as pessoas se sentem no direito de ir lá e dar a opinião delas que ninguém pediu, que muitas vezes é ofensiva e estúpida, enfim. Como é que você lida com isso? Então, tem algumas camadas nisso. A camada de, tipo, redes sociais em geral, que eu imagino que você conversa bastante sobre isso aqui no podcast. Sim. É aquele lance de você tá se sentindo num dia ótimo, que você se sentiu muito bem e falou, não liga porque as pessoas julgarem. E aí a pessoa tira um tempo do dia dela para ir no seu conteúdo e falar algo miserável que vai arruinar o seu dia a troco de nada. E aquela uma pessoa falando algo ruim sobressai 30 falando algo bom. Sim. Porque você estava se sentindo ótima naquele dia. Então, por que a pessoa gastou o tempo dela para fazer você se sentir miserável? Mas essa camada das redes sociais, todo mundo já tá acostumado a ouvir, porque é uma reclamação constante. Virou meio que um buraco tóxico em que as pessoas se escondem atrás de avatares X ou perfis que tá ali, e todo mundo é muito corajoso, muito cheio de opinião, muito estúpido e sem educação atrás desses perfis, às vezes sai falando um monte de porcaria por aí. Exato. Esquecendo que tem gente do outro lado, né? Mas aí tem a camada conteúdos ao vivo na internet, jogando videogame ou fazendo qualquer outra coisa ao vivo. Que é o lance de tipo, nossa, desculpa, minha voz foi, vou tomar uma aguinha. A gente deixa sempre aqui um balde de água, porque a gente fica aqui falando durante 1 hora e a garganta vai tipo assim. E ar-condicionado de São Paulo, né? Também. Que não dá pra viver sem. Não, o ar de São Paulo já começa sendo assim, delícia. O ar de São Paulo e mais o ar-condicionado. Isso, mas, é enfim, um combo infalível. Mas voltando. Onde que eu parei? Eu A tenho gente- TDAH, desculpa. A gente tava falando, imagina. A gente tava falando sobre. Você falou a diferença entre redes sociais e quando você tá fazendo um Muito conteúdo obrigada. ao vivo, e aí esse tipo de comentário. Que eu imagino que vai vir um lixo daí também. Então, no conteúdo ao vivo, as pessoas esperam que a gente leia o chat, esteja interagindo ali, porque esse é o conteúdo ao vivo. A gente vai estar jogando videogame com a companhia das pessoas. E qual que é a produção de conteúdo por trás disso? Muitas vezes as pessoas que estão assistindo a gente, elas não têm acesso a um videogame, porque o meio de games ele é muito elitizado. Você comprar um console para jogar videogame, ou ainda pior, comprar um computador para jogar videogame, é caro, É muito caro. inacessível para muita gente. Muitas pessoas assistem lives para poder consumir o meio de games de uma forma mais acessível também. E a gente tem o chat justamente para as pessoas conversarem sobre as suas opiniões sobre aquele jogo, se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Elas pedirem para você fazer algo específico, Sim. fazer uma rota diferente, mostrar algo que elas não viram. E isso é o normal da nossa produção de conteúdo. Só que as pessoas sabem que a gente tá ao vivo, então a gente tá lendo o que tá acontecendo no nosso chat, o que as pessoas estão comentando. E mesmo chats muito cheios, quando você vira um produtor de conteúdo maior, ainda assim você espia o que tá acontecendo, porque o chat faz parte do que tá acontecendo. Da dinâmica. E é aí que entra as pessoas que perdem o tempo indo numa foto, numa rede social, fazer um comentário miserável. Imagina o gosto que elas têm em fazer um comentário desses durante uma transmissão ao vivo e ver a reação da Sim. pessoa. Porque se você tá na sua casa, você lê um comentário muito ruim, você fica pra baixo, mas ninguém sabe que você ficou pra baixo se você não demonstrar, se você não for no seu story e falar, falaram isso pra Sim. mim, lá, lá, lá. Eu não acredito. Não sei o quê. Não, se você só deixar passar, aquela pessoa até vai perder o ânimo de xingar você. Mas no ao vivo, você tem que ter uma compostura, Nossa. um nível de tipo, ouvir isso e vou respirar fundo e seguir a minha vida. Porque as pessoas não têm noção mesmo. É uma coisa meio sádica, né? Tipo meio assim, sádico. eu vou escrever uma coisa miserável e vou ficar aqui esperando. Porque não é que você provavelmente já, né, tem o hábito de bater o olho, ler, ver que tem alguma coisa horrorosa e fingir que tá continuando. Mas às vezes a pessoa fica esperando esse microsegundo em que você bate o olho pra. Aff. Sim. E aí tem, tipo assim,
se tornou uma prática muito comum entre todo mundo que faz live, a gente pagar pessoas para fazer a moderação do chat ao vivo. Então, Ótimo. a gente paga um moderador que ele vai ter a saúde mental meio acabada, Vai porque ler ele tudo. vai ler absurdos, mas graças a tudo de bom, não é direcionado para Pra eles. ele, é. Então, eles veem aquele absurdo, eles falam, minha nossa, e apagam. E também não chega em mim. Tipo, eles Perfeito. apagam geralmente antes de chegar em mim. Mas só o fato de a gente ter uma função, uma pessoa pra fazer isso, me quebra um pouco de, tipo, essa pessoa existe pra isso, porque tem gente que perde o tempo só querendo acabar com a autoestima de alguém que tá ali, só pra ver o que acontece. E muito vem do anonimato, mas assim, a gente fala bastante do anonimato, porque é um tema muito pertinente na internet, mas é só você pensar o número de vezes que alguém foi avacalhar um repórter que tava no ao vivo, só pra fazer uma brincadeira e deixar aquele repórter desconfortável Sim. e ver como ele ia ficar desconfortável. Tem gente que não precisa do anonimato pra isso, tem gente que não tá nem aí. Sim, é. E... Gravar link ao vivo é um inferno. Exato, e é só pra ver a sua reação de desconforto. É meramente pra ver a outra pessoa desconfortável. Sim, pelo prazer dele. E é isso, muitas vezes eles não têm nem a decência de esconder o rosto ou de qualquer coisa. E nas redes sociais também, que são a experiência que eu tenho mais... por exemplo, eu aprendi na época que eu ainda tinha Twitter instalado no meu telefone, eu, tipo, tinha que desabilitar tudo, porque uma vez, numa transmissão ao vivo, tava habilitado as notificações, e aí meu celular tava assim no banco, assim, do meu lado, e eu começou a sentir... Daí eu pensei, nossa, será que aconteceu alguma coisa com alguém? E eu virei a tela e vi a tela do Twitter com um monte de menção me xingando. Nossa! Ai, foi uma transmissão ao vivo de um carnaval que eu fiz. E aí aquilo acaba com você. Tipo, eu ainda tinha mais, sei lá, 7 horas de ao vivo pra fazer. E fiquei tipo, meu Deus, as pessoas estão me odiando, tá tudo uma bosta, eu quero ir embora. Aquela ansiedade de eu preciso fazer alguma Horrível. coisa, mas eu não posso, eu tô trabalhando. E não tem também o que fazer, porque é isso, tipo, tem determinadas situações, lugares, e que, cara, não adianta que eu possa fazer o melhor trabalho do mundo. Tipo, essas pessoas, elas estão aqui caçando coisa pra Sim. falar mal, pra me atingir, pra te desestabilizar de alguma... Às vezes a pessoa só quer atenção, eu acho isso tão bizarro. Eu já falei disso algumas vezes aqui também, mas é que eu acho muito bizarro. A pessoa vira e fala assim, vai lá no seu perfil de alguma coisa e comenta, odiei, sei lá, odiei essa sua blusa brilhante. Aí você fica, tudo bem, quem tá usando sou eu. Sei lá, às vezes eu já caí nessas de responder a pessoa, daí a pessoa fala, eu adoro seu trabalho. Sim, isso acontece com uma certa frequência. De tipo, de ler um comentário assim, absurdo. Aí, sei lá, vou ver as replies que as pessoas estão falando, tipo, para de falar isso. E aí a pessoa fala, não, mas eu acho isso mesmo. E aí a pessoa que foi o alvo vai lá e responde. Aí fala, adorei que você me respondeu, diva. Até nas replies tava xingando, assim, tava xingando no tweet principal, tava xingando nas replies. Aí quando a pessoa vai lá e responde, adorei. Não, gente, é Nossa, muito lindo insalubre. que você me respondeu. Então... Assim, existe muitas camadas de julgamento nas coisas. Muitos. O julgamento que você faz, o julgamento que os outros vão fazer, o julgamento que as pessoas... Tipo assim, que é um julgamento meio / opinião, porque as pessoas falam que vão só deixar a opinião delas, mas a opinião delas é um julgamento a você, de tipo... Sei lá, odiei sua blusa. Tá, você veio falar que você odiou minha blusa, legal, julgou a minha blusa. E aí, tipo, você perdeu o seu tempo pra isso. Então... A gente deixa de fazer coisas o tempo todo, porque a gente tem medo do que vai ser falado, o que vai ser julgado. Mas eu acho, assim, que por mais que você pense e calcule tudo que pode ser julgado, vai existir alguém que vai criticar alguma coisa. Vai existir alguém que vai perguntar por que a cor do tapete é azul. E às vezes é uma coisa que você não tava nem passando pela sua cabeça, ou que você não, tipo, eu não tenho nenhum problema com o tapete ser azul, sabe assim? Tipo, isso nem passou pela minha cabeça que isso poderia ser alvo de um julgamento de alguma coisa. Mas às vezes vem. E como é que a gente faz pra lidar com isso? A pergunta aí, de $1 milhão. Vai virar sessão de terapia. Eu não lido muito bem com isso, no sentido, assim, de... Pra mim, não existe, hoje em dia, uma pessoa que trabalha na indústria do entretenimento, é pessoa pública e não faz um acompanhamento psicológico. Não existe. De acordo. Se você não fizer, você vai ter que lidar com muita coisa. Assim, você pode ser uma pessoa muito terapeutizada ali, muito paz e amor com a vida, mas vai existir um momento que você vai sair do sério.
E mais do que um, honestamente. E lidar com esses momentos sozinho, tipo, sem entender que faz parte da natureza humana fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu preciso ouvir a minha psicóloga falando, olha, as pessoas às vezes tomam esse tipo de atitude por causa disso, disso, daquilo. E aí eu me sinto um pouco melhor sabendo que aquele julgamento que eu li sobre mim não é sobre- meu problema. Total. Porque a gente acha que é nosso problema. Então, um exemplo aleatório, mas às vezes as pessoas falam, nossa, como ela tem a voz chata. E sim, exato. Exato. E aí eu penso, cara, eu não posso fazer nada sobre isso. Minha voz é assim, eu não posso forçar pra ela ficar de um outro jeito e tal. E ela é assim desde sempre. O que que eu vou fazer? Eu fico chateada, eu penso o que que eu posso fazer sobre isso. E eu até penso, e se eu forçar minha voz, se eu tentar falar mais com o diafragma, igual um cantor, assim, como se eu estivesse cantando o tempo todo. E aí depois que eu passo por toda essa linha de pensamentos, eu falo, tem nada que eu posso fazer. Paciência. Tá bom. É isso. Paciência. Porque eu posso ficar frustrada com o julgamento, eu posso ficar chateada com o que eu ouvi, mas eu não posso fazer nada. Não tenho o que eu posso fazer. Então, é difícil lidar realmente com algumas coisas, mas eu acho que o lidar com os julgamentos também tá muito no... Julgamento, não tem muito o que você fazer sobre isso, porque é só a opinião de uma pessoa sobre você. E na maioria das vezes é uma opinião sobre algo que você não tem como mudar. E que no nosso meio também, você vai concordar comigo nisso, acontece muito também da pressão estética. E aí o julgamento também baseado na estética faz a gente mudar muitas coisas. Sim. Tipo, eu já fui conversar com um médico pra, sei lá, fazer uma rinoplastia. Aí não tem nada de errado, meu nariz funciona super bem, não tem desvio de cérebro, não tem nada, ia mexer puramente por estética. Aí ele me perguntou, você tem problema com seu nariz? Eu falei, eu não. As pessoas é que tem. Nenhum. Você tem problema, sei lá, com as suas linhas de expressão? Eu não, mas aí às vezes numa foto a pessoa comenta que eu tô ficando mais velha, porque eu tô começando a ter umas linhas de expressão aqui e ali. É um problema pra mim? Não. É um problema pros outros? É. E aí, às vezes, a pressão estética vem de ser um problema para os outros e não pra você. Sim. E eu, tipo assim, eu já me segurei muito e não me rendi a várias pressões estéticas, mas tem muitos momentos que eu me pego pensando, e se eu fizesse tal e tal coisa? É que às vezes a coisa fica martelando tanto, você recebe tantas marteladas na cabeça de tantos lados diferentes, que uma hora um prego desse entra, entendeu? Sim. Aí você não sabe, a dúvida que eu tenho às vezes é, será que eu gosto muito de fazer botox, porque eu realmente acho que a minha cara fica assim, assim, assado? Ou será que isso foi tão embutido na minha cabeça que eu precisava fazer isso, que eu precisava combater o envelhecimento a qualquer momento, porque eu vou perder o valor? Sabe assim, tipo, Sim. uns papos meio louco, mas é real. Às vezes chega uma hora que eu já não sei mais onde uma coisa acaba e a outra começa, sabe? Sim. E acho que isso que você falou sobre recursos, né, ferramentas terapêuticas, isso é muito importante. Muito, 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 muito. E elas podem vir de diversas formas, né? Seja assim, entender que, cara, essa linha de pessoa que faz esse tipo de coisa, geralmente vem disso, isso não tem nada a ver com você. Às vezes as pessoas comentam coisas que você realmente tem uma insegurança naquele lugar. Uhum. Aí é onde me pega um pouco. É tipo, cutuca onde dói, né? É, e aí você fica, putz, mas aí é entender também isso. Cara, esse comentário aqui me pegou mais, porque pega nesse lugar aqui, que realmente é uma insegurança pra mim. Acho que é isso, um Sim. pouco dar nome às coisas. E eu queria complementar dizendo que eu acho também muito importante o rolê da rede de apoio e de ter outras pessoas que passam por situações parecidas com a sua pra trocar. Sim. Que no ambiente de trabalho, e aí tô falando de qualquer trabalho, isso é muito comum, né? Tipo, você tem, sei lá, duas pessoas que trabalham numa produtora de vídeo e que são atendimento e que trocam ali no dia a dia Sim. sobre... E falando pelo meio de games agora, que, tipo, existem muitas mulheres criando e tudo mais, se torna uma rede de apoio também entre as mulheres que criam, porque a gente sabe onde dói uma na Isso, outra. exatamente. Então, por exemplo, no nosso meio de games, pelo menos... eu sempre defendo muito isso, de tipo... Sempre existe picuinha entre as pessoas, né? Sempre existe fofoca e tal, sempre alguém tem treta com alguém. Mas eu defendo muito o ponto de, tipo... se alguém ataca outra mulher, pelo fato de ela ser uma mulher no meio de games, pode ser a minha pior inimiga. Eu vou defender. Porque ela não... Por exemplo, não é uma pessoa que fez algo de errado, não é uma pessoa... É só uma pessoa que se posicionou como mulher no mercado, que não aceita ela como mulher. Então, eu tenho essa política na minha cabeça, assim. Importantíssima. Porque
já é muito difícil o que aquela pessoa tá fazendo. Ela pode ter feito mal pra mim, pode ter acontecido qualquer coisa no off. Mas existem limites de, tipo... Eu sei o que ela passou pra estar na posição que ela está. Uhum. E independente de se eu julgo que é uma pessoa boa ou não, é uma pessoa que eu sei o que ela passou, então eu vou estar ali por ela naqueles determinados assuntos. E falta muito isso em muitos meios de trabalho, porque é muito ruim você se esforçar tanto pra entrar no meio e você tomar porrada de quem sabe Passou o que pela você mesma passa. coisa. Exato. E é isso, tipo, muitas inseguranças que a gente tem em muitos meios poderiam também ser aliviadas se a gente falasse mais sobre elas, mais sobre os julgamentos, sobre as inseguranças. Que nem isso que eu falei de toda a pressão estética também. Eu falo hoje em dia mais abertamente sobre isso, de tipo, eu já fui insegura com isso e aquilo, mas eu parei de ter insegurança com isso. Não que eu mencionei, por exemplo, de conversar com um médico cirurgião, que eu falei do lance do nariz. Ele perguntou, né? Você gosta do seu nariz? Eu falei, gosto. Aí, não quero criar outra insegurança nas pessoas, mas vou compartilhar minha experiência. Aí ele falou assim, não, seu nariz tá ótimo, mas a sua pálpebra é meio caída e tal, e eu faço cirurgia de pálpebra, não sei o quê. E eu falei, como assim pálpebra meio caída? Ele falou, você é descendente de europeu, né? Europeu tende a, conforme a idade vai passando, ficar com mais tecido na pálpebra, a pálpebra vai caindo. Daqui uns anos, você provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia corretiva e tal. E eu fiquei, cara... Eu não pensava nada sobre as minhas pálpebras. Eu nunca tive nenhuma opinião sobre isso. Eu cheguei em casa e eu comecei a pegar na minha pálpebra e falar, o que tem de errado? Eu não entendi. Eu não entendi onde ele quer chegar com isso. Ai, meu Deus. E aí, ele instaurou uma nova insegurança de tipo... Daqui uns anos, as minhas pálpebras vão cair. E aí, o que tá acontecendo com as minhas pálpebras? Mas, cara... Acontece com todo mundo. Tipo, qualquer pessoa. É a mesma coisa que você falar que a sua pele vai envelhecendo e vai ficando mais flácida. Acontece com todo mundo. Então... Eu tava achando o máximo esse cirurgião. Eu tava falando, cara, que profissional consciente. Ela chegou lá querendo fazer uma rinoplastia. Ele falou, mas você tem problema com o seu nariz? Não, então você não precisa dessa rinoplastia. Mas aí já embutiu a sua pálpebra... lift de pálpebra, Não, porra. o negócio... não. Mas aí, né, foi... Tá bom, O cirurgião foi que foi. E me aplicou ali uma nova insegurança. Mas, assim... de novo, foi totalmente baseado no julgamento dele, porque eu nunca tinha olhado pra minha pálpebra e se ela era flácida ou não, sei lá, cara. Quem repara isso? E é justamente isso de, tipo, a gente não se julga em vários aspectos se dependesse só da gente. Se ninguém nunca tivesse dito alguma coisa maldosa pra você quando você era criança. Porque eu ouvia muita coisa maldosa quando eu era criança. Assim, eu era criança muito feinha, eu era CDF, eu era muito largadinha, mas não tinha razão para as pessoas falarem o que elas falavam. Eu já cheguei chorando em casa muitas vezes, os meus pais nem sabiam como lidar com isso, porque como que você lida com uma criança chegando em casa chorando, falando que ela é feia por isso, isso e aquilo? Sim. Tipo, você vai falar pra ela, você não é feia, ela vai falar, tá, mas todo mundo fala que eu sou. E aí, como é que você muda essa opinião na cabeça de uma criança? Então... Tem coisas, assim, que muita gente muda esteticamente em si, ou muda no seu comportamento, muda em qualquer aspecto, porque foi julgada previamente, pode ter sido quando criança, pode ter sido na adolescência, quando adulta, e machuca de jeitos diferentes. Tipo, quando você é criança e você recebe um xingamento, a sua cabeça se desenvolve, o seu cérebro está em desenvolvimento ao redor daquilo, pensando naquilo. Hoje em dia... mais adulta, se alguém fala alguma coisa sobre mim e tipo, não era uma insegurança antes, eu levo bem mais na boa, de tipo, essa pessoa perdeu o tempo dela. Tá com problema, sei lá. Mas eu cresci com muitas coisas que foram ditas, por exemplo, desde criança. E aí também entra pra mim aquela preocupação de muita gente que entra nesse meio de games, ou entra no meio de produção de conteúdo de entretenimento, muita gente entra nova. Porque a paixão por games pode vir desde muito cedo, e não só de games, mas de todo o meio de entretenimento geral, muito adolescente produzindo TikTok, conteúdo de vídeo e tal. E eu cresci ali, né, eu nasci nos anos 90, então eu peguei a fase crescendo sem internet e a fase crescendo com internet. Eu também, me preocupa muito essa geração que cresceu com isso o tempo todo, e que a referência não é só a pessoa que é... a pessoa mais bonita da escola, da sua escola, né? O seu núcleo da escola. Mas, tipo, as meninas estão se comparando com a maior TikToker do mundo, que tem não sei quantos milhões de seguidores, e que já fez não sei quantos procedimentos, e que tem o armário dos sonhos, e que mora sozinha, e a menina tem 14 anos. E quando eu me comparava,
adolescente, criança, eu me comparava com a Avril Lavigne, sei lá, com a Lady Sim. Gaga. Porque eu era muito fã de Lady Gaga quando adolescente. E, sei lá, ela nunca, por exemplo, fez rinoplastia e tudo mais. Que a galera verdade. sempre falava do rosto dela. E eu falava, ela é incrível. E É aí, mesmo. tipo, as referências, elas tinham menos filtros também. Sim. Então, elas tinham menos procedimentos estéticos no geral também, porque não era um negócio tão comum e tão acessível. E eu sinto que as referências que as pessoas têm hoje, algumas vezes são irresponsáveis. Porque são pessoas que estão fazendo de tudo para atingir um padrão que muda o tempo todo. Uhum. Então, às vezes, a pessoa que tá seguindo guarda dinheiro por não sei quanto tempo, faz um monte de procedimento pra moda daqui 6 meses ser completamente outra. diferente. E você mexeu no seu corpo, você mexeu no seu comportamento, você, sei lá, deixou de gostar de coisas que te faziam feliz, porque as pessoas não tratam aquilo como algo divertido mais. Então, sei lá, comportamentos, por exemplo, que as pessoas passaram a achar brega. As pessoas, quando eu era mais jovem, eu fazia coleção de coisas inúteis, tipo lata de refrigerante vazia. E aí todo mundo, eu chegava e eu falava, ai, tem esse. Aí, tipo, um dia passou a ser brega colecionar coisas. E aí eu peguei as minhas coleções de coisas Jogou e taquei fora. tudo no lixo. E depois eu falei, pô, tinha, sei lá, mó lata antiga, mó uns negócios legal, tipo, uma lata de alguém que trouxe de não sei aonde pra mim. Por que eu fiz isso? Porque eu me divertia fazendo aquilo, mas as pessoas pararam de achar legal fazer coleções de coisas. E aí eu falei, nossa, não deve mais ser legal mesmo. E É por isso que a gente tem que fazer as coisas por nós, né? Pelo que a gente acha, pelo que a gente acredita, pelo que a gente tá afim de fazer. Acho que a minha formação é em moda, né? E aí a coisa que eu mais detesto na moda é o rolê da tendência, que é justamente isso. Tipo, tudo que você aprendeu até agora não serve pra nada e a partir de hoje é só isso daqui que vale. Que eu acho uma cagada, uma estupidez, mas que tem uma coisa legal que é de te apresentar novas possibilidades pra você ver se aquilo te interessa ou não e se aquilo se adequa a quem você já é. Porque a gente também passa por muitas mudanças ao longo da vida. Não tô só falando de roupa, obviamente, mas, né, isso... Acho que a roupa tem o poder de refletir quem a gente é sem a gente falar uma palavra. E é o rolê de usar a moda como ferramenta, não como manual, ou sei lá, tipo, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Mas esse termo está na moda é um termo que se aplica a tudo. É, isso. Tipo, um jogo está na moda, porque tá todo mundo jogando. Um procedimento estético está na moda. Sim, um restaurante, E o está na moda, ele justamente vem desse conceito da moda de tem tendências e existem coisas que não são mais legais ou não são mais tão bem vistas. E as pessoas simplesmente desistem daquilo como um grupo, sendo que, cara... Assim, a nossa preocupação com pessoas mais novas que vivem na internet é um pouco isso de gostar de coisas, de maneiras de se vestir, de se comportar, e logo descartar, porque aquilo Passou, né? passou. Ficou velho, ficou batido, ficou passado. E eu acho que isso tira também a individualidade das pessoas, de, Muito. tipo, você ter os seus hobbies, as suas coisas favoritas. Cara, eu sempre fui esquisita, tá? Porque eu sempre fui, tipo assim, sei lá, se eu ia numa loja, a pessoa falava, isso aqui tá vendendo muito. Eu falava, então não, obrigada, eu prefiro outra coisa. Eu sempre gostei de procurar o estranho, o que as pessoas não estão olhando, o que... Porque é justamente isso que te faz único, sacou? Você quer sair... Eu não quero sair com a roupa que todo mundo comprou. Eu quero sair com uma roupa que... eu vi potencial nela, ou que ela pode até ser um pouco estranha, mas aí você bota de um jeito, isso é muito mais legal do que, sei lá, ir numa loja em que tudo, sabe assim, tá todo mundo vestido igual. Você já viu quão desesperador é ver fotos de meninos de 14 anos indo no cinema? Que são todos estão vestidos exatamente iguais. assim. O corte de cabelo, Igual. que é uma tendência, porque algum influenciador que eles seguem tem aquele corte de Não, é cabelo. desesperador. E assim, a gente tá falando sobre ter referências. Ter referências é muito bom. É porque ótimo. eles têm referências e tudo mais. Mas eu sinto que tem uma diferença de você ter referências e você querer ser exatamente igual àquilo. Porque você cria um padrão meio idealizador. Você idealizou aquilo como eu tenho que chegar ali. E aí tudo se torna uma escada para chegar naquilo. E eu acho que é isso que descarrilha um pouco na questão do julgamento de si próprio, do julgamento dos outros. Quando você vai se arrumar para sair, quando você tá decidindo como que você vai se maquiar, quando você tá escolhendo algo para você fazer... você tá pensando se as pessoas vão achar aquilo legal, porque tem que saber se aquilo tá na moda do momento, se tá na trend, se tá... E, assim, é um pouco
hipócrita dizer isso sendo criador de conteúdo, mas ao mesmo tempo eu tento usar minha criação de conteúdo pra ser o mais humana possível. Sim, é autêntica e que tem a ver com você, entendeu? Que tem a ver com as coisas que te interessam, que você gosta, que... O próprio lance da trend, tipo, tudo bem fazer trend de vez em quando, mas eu não sei lá, eu não sou o tipo de pessoa que vai fazer todas as trends, porque tem umas que não faz o menor sentido pra mim, né? Sim. Eu acho que ser criador de conteúdo é isso, é como é que você faria tal e tal coisa, mas não todas as coisas, porque tem que fazer o que cabe em você, né? Exato, e eu acho que isso cria uma grande diferença na criação de conteúdo pra mim. Uhum. Porque existem pessoas que criam para além dos julgamentos, criam baseado naquilo que elas gostam. E muitas pessoas criam baseado naquilo que elas acham que os outros vão querer ver, porque tá Sim. naquilo no momento. Então, agora eu vou falar que eu julgo, né? Que eu julgo também. Acho que todo mundo julga em alguma proporção. Mas, assim como eu tenho medo de fazer coisas por medo de ser julgada, eu também julgo muito na questão de gostar de ver a autenticidade das pessoas e achar um pouco triste, por assim dizer, o movimento de querer se tornar aquilo que a gente padronizou. como, Homogeneização dos gostos das pessoas, de porque tudo. quando a gente é novo, a gente realmente faz isso. A gente Faz, porque- segue alguma coisa. Mas porque a gente quer pertencer, né? A gente quer se sentir parte de algum grupo, A gente faz, mas aí, a partir de uma certa idade, você vai tipo... Ei, peraí, eu tenho a minha individualidade, isso aqui também é muito valioso. Exato. O meu nariz, querido. E não, é muito mais sobre parar de fazer algo que você gosta só porque não é mais considerado legal. Uhum. Eu acho que isso acontece muito, já acontecia desde antes da existência da internet, mas eu acho que fica um pouco mais escancarado de tipo, não faça isso porque isso não é legal. Se você tá falando de um comportamento ruim, beleza, não faça isso porque isso não é legal. Mas tipo, pare de pintar quadros porque não é mais um negócio considerado cool. E aí a gente não gosta de quem faz isso. Cara, se é um hobby que você gosta, e se, sei lá, as pessoas ao seu redor acham que não é valioso, porque o julgamento da nossa época era tipo... Isso não vai dar dinheiro. Você vai trabalhar com games? Pelo amor de Deus, né? Não. E se eu tivesse ouvido isso, se eu tivesse prestado tanta atenção assim nesses julgamentos, porque eu prestei atenção, porque eu também me sentia meio mal às vezes. Mas se eu tivesse ouvido isso completamente, eu jamais teria trabalhado com algo que eu gosto. Eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Então, existem muitas coisas que eu parei de fazer por julgamentos. Mas existem coisas que eu tive que engolir aquele julgamento e falar, não, eu vou fazer dar certo, vamos assim eu vou mesmo, seguir assim mesmo. Porque a pessoa tem o direito de não achar legal. O meu pai e minha mãe, eles tinham o direito de olhar e falar, isso aí é nada a ver. Porque pra eles não fazia sentido mesmo. Eles não entendiam como aquele mundo funcionava. E muitas coisas que a gente julga porque a gente não entende também. Sim. Então... Você se sente confuso, se sente ameaçado. É um desconhecido, né? Tipo, peraí, como é que você vai fazer isso aqui que eu não sei nem pra onde vai? Que é um julgamento muito comum pra pais, né? Uhum. Tipo, não, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai trabalhar com games? Eu preciso que você trabalhe com alguma coisa que eu saiba como funciona, que tem um passo A, passo B, passo C. E aí vem esse julgamento de... E o julgamento familiar, ele vem de uma posição de preocupação, às vezes. Né, os seus pais não querem que você se ferre. Se frustre, né? Exato. Existe o julgamento geracional, porque, na geração deles, aquilo ali nunca fez sentido. E você explicar que na sua faz também é um passo muito grande. Sim. E fora, assim, existe, pelo menos em muitas famílias deve ter... Na minha sempre teve, o que o resto da família vai pensar achar sobre isso. Sim. Então, por exemplo, quando eu fiz minha primeira tatuagem, meus pais... Eu cheguei em casa com a tatuagem, eu já era maior de idade, fiz a tatuagem, eles não podiam me impedir, mas eles não gostaram. Quando eu cheguei com a tatuagem, eu fiz uma toda coloridinha e tal, eles falaram, nossa, como é bonito. Aí eu falei, viu, é bonito, não é? Eu não tô indo igual boi que vai fritar a carne e vai ficar uma cicatriz. Não, é uma tatuagem. E aí, o meu pai, depois que eu fiz a minha primeira tatuagem, ele fez uma tatuagem que cobre a panturrilha inteira, de cima a baixo. Ele fez uma sessão de 12 horas. Que genial! Sendo que eu fiz uma pequenininha em, 1h30. Ele fez uma sessão de 12 horas. Ele tatuou um negócio imenso na panturrilha dele. E ele achou muito da hora. Tipo, você ressignificou pra ele o que era uma tatuagem. E ele falou, Sim. opa, quero uma também. E aí, por exemplo, a minha mãe falou, nossa, eu achei... Minha mãe sempre quis se tatuar também. Um dia rola. Só falta um empurrãozinho ali. E aí,
tem boa parte da minha família que é mais da roça, assim. E aí, a minha mãe sempre falou, nossa, sua tia vai achar isso e aquilo, porque sua tia não sei o que, tatuagem e tal. Oi, tia, se você estiver assistindo. Porque sua tia vai achar não sei o que lá. Eu falei, bom, pode achar. Ah, mas um dia que ela vier aqui em casa, se ela falar alguma coisa pra você que você não gostar, eu falei, se ela falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou falar alguma coisa que ela não vai gostar. Aí ela falou, não, por favor. Quando a minha tia chegou, ela olhou e ela falou, ai, que legal, é colorida. E aí, seguiu vida. Não sei se ela gostou ou não, mas foi mais que legal, é colorida. Tipo... Nada, né? Imagina se deixasse de fazer por isso. Mas também, o que muda ser colorido ou não também? Se fosse preto e branco, era só, tipo... Eles não esperavam isso, porque o julgamento geracional é, tipo... Tatuagem é relacionado a isso. Então, não quero... Tipo, aquele negócio de tatuagem é coisa de presídio. Tatuagem é isso e aquilo. Não, preconceito muito com base em nada, né? Nada. Tipo... E não tem aquele conceito artístico de, tipo, tatuagem pode ser uma obra de arte, que geralmente é uma obra de arte de um tatuador que ele colocou na sua pele. E aí, não tinha esse conceito do obra de arte, do que você tá colocando em você e do porquê que você gosta daquilo. Tinha muito mais nossa, tipo, tá ficando marcado e um pouco aquele lance do... E quando você ficar velho? Quando eu ficar velho, você é uma senhora idosa tatuada. Não vai mudar muita coisa. Quando eu quiser mostrar o desenho pra alguém, eu só vou ter que pegar a minha pele e puxar. Pra Vai dar pra ver. fácil, E é né? isso. Mas assim... Tudo bem. Faz parte de mim, faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou, né? Sim, Tipo... e muitas coisas, tipo, que a gente faz ao longo da vida ficam marcadas em nós pra sempre. De forma como lembrança. Às vezes você caiu, se machucou, você tem uma cicatriz. E isso não muda quem você é, assim, como uma tatuagem e tudo mais. Então, são esses conceitos, assim, que eu gosto sobre... personalidade, sobre você adicionar personalidade a quem você é, porque às vezes que nem a gente tá vivendo um momento que eu tenho essa impressão que não é mais moda fazer tatuagem, então... as pessoas estão removendo As tatuagem. pessoas estão removendo e elas estão, tipo assim, não, eu preciso estar completamente sem tatuagens. Eu não tenho problema nenhum com as minhas tatuagens. Tem uma ou outra que o tatuador deu uma vacilada num risco e aí, por exemplo, Deu uma estouradinha. Eu tenho um flamingo no meu braço, que ele fez o tatuador, eu acho que ele errou na hora da sobrancelha, ele fez a sobrancelha meio pra baixo e aí parece que ele tá muito puto. É um flamingo puto. É um flamingo puto. Eu juro, eu uso essa expressão. Eu às vezes ergo assim a manga e eu falo, vocês já viram meu flamingo puto? E aí todo mundo olha e fala, caramba, o flamingo tá puto. E tipo, às vezes eu olho e falo, pô, eu podia arrumar isso aí, mas... Tem uma história por trás, é tipo, mó legal. Não arruma, incrível. Aí eu mostro, o Flamingo assim, puto. ela toda meio torta e o Flamingo puto. E aí, tipo, mas pode tá feio e tal. Mas tá feio pra quem? Tipo, é só um Flamingo puto e ainda tem uma história mó legal. Eu fiquei pensando nisso quando você falou da sua tia. Tipo, e se a sua tia tivesse falado, nossa, tatuagem colorida é horrível? Tá, daí você ia falar, ainda bem que tá no meu braço, não no seu. E acabou, exato. entendeu? Eu tenho um amigo que, num Réveillon bêbado, todo mundo decidiu tatuar uma garrafinha de champanhe. E aí, a dele, ele tatuou na panturrilha, só que muito perto aqui do joelho. E aí, quando ele mexe a perna, a garrafa estica e encolhe. Só que até o tatuador estava bêbado, que o tatuador era amigo de todo mundo. Sim. E então, assim, é uma tatuagem que você olha e você fala, por quê? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma história tão da hora. Ótima, de um momento ali entre Exato. amigos, um Réveillon ótimo. E, tipo, é só uma garrafinha desse tamanhinho. E, às vezes, ele estica, ele fala, olha, tá vendo? Ela estica, ela volta. Tipo, é mó engraçado. E é um lance que, sei lá... Quando a galera fala, ai, quando você ficar mais velho... Quando ele ficar mais velho, ele vai ser muito aquele tio engraçado que vai falar... Ai, sobrinho, você já viu minha tatuagem? Quer ver a garrafa? Quer ver a garrafa ficar grande, olha? Segura tipo, aqui o pé do tio. Vai substituir a piada A piada do pavê. do pavê pra comer. Eu juntei pavê e piada, ficou a pivada. Pivada. Mas é a piada do pavê pra comer e versão tatuagem. E, Perfeito. tipo... O que vai acontecer quando você estiver mais velho? Você vai ter um negócio que é uma marca da sua infância... Da sua infância não, né? Da sua juventude, que ficou ali. E isso pra mim é uma autenticidade e as pessoas vão julgar se ele tivesse ou não tivesse. Se eu tivesse o Flamingo puto no braço ou não tivesse.
Por exemplo, se eu não tivesse nenhuma tatuagem, podiam me julgar e falar: nossa, será que ela não quer fazer nenhuma tatuagem? Tipo, a pele dela é tão clarinha, dá pra fazer tatuagem colorida. Aí quando faz, nossa, por que fez tatuagem? Por que foi colorida? Quando se for... Por que fez preto e branco? Porque é preto e branco. Por que fez nesse braço? Por que não fez na perna? Por que fez na cara? Por que não é, tipo, impossível agradar a todo mundo? E quem te critica por fazer alguma coisa, sempre vai ter também quem critica por não fazer. E aí, você vai fazer o quê? Se você fizer, você é julgado. Se você não fizer, você é julgado. Cadê o meio termo? Então faz. Pelo menos você fez o que você quis. E o esperar não ser julgado é algo que a gente espera. Todos nós esperamos. A gente que cria conteúdo, a gente sabe que vai receber um comentário ruim. Mas a gente espera não receber. A gente espera o melhor das pessoas, em geral. Pelo menos com nós. E você não vai ter. Você... Por exemplo, vai ter uma pessoa que não vai falar nada. Vai ter a sua tia que odiou que você fez a tatuagem, mas vai falar, ai, coloridinha. E, tipo, não dá pra esperar que não julgue. Porque o julgamento rolou ali. Mas é muito mais sobre como você lida com isso. E, normalmente, a gente não lida bem. Mas a gente não tem outra opção a não ser lidar. Então, uma hora você vai ter que escolher lidar com isso de uma forma positiva, porque senão a sua cabeça vai desmoronar. E aí, voltamos, né, pro lance de... Pra mim, não existe uma figura pública não fazer uma terapia. E o público em geral, porque as pessoas que também consomem algo e sempre se sentem no direito de julgar, mas nunca serem julgadas de volta, também estão precisando de uma terapia ali e tal. Porque... também é ruim você passar o tempo todo julgando o outro, descaradamente, assim, sem limites, porque quando for com você vai doer. E pode não acontecer agora, mas vai acontecer em vários momentos da sua vida, e ninguém gosta quando é consigo mesmo. Então, eu mudei muito a minha personalidade também por conta disso, de tipo... eu julgo muitas coisas internamente, mas não tem motivo pra eu externalizar na maior parte das vezes. E porque eu não gosto que externalizem comigo determinadas coisas, então por que eu vou externalizar? E aí eu mudei bastante a minha cabeça em relação a isso durante o meu crescimento, né? E eu espero que as pessoas mais jovens que consomem muito vídeo, conteúdo online e também produzem, tenham essa ciência também conforme elas forem crescendo, porque elas estão crescendo num ambiente prejudicial de uma forma diferente do nosso, que também era prejudicial nos seus aspectos, mas que você tem muita influência dos outros e você deixa a sua própria personalidade um pouco de lado. Sim. Perfeito. Você tá me julgando agora? Não, mas quando você entrou, eu adorei o seu vestido. E aí eu julguei, será que ele vai ficar legal na luz? Ficou muito legal na luz. Mas eu já tava julgando, será que não vai brilhar demais na luz? E aí vai ficar estranho na câmera? Mas tudo bem, aqui pode brilhar. Tudum. Porque, foi um julgamento do audiovisual, entendeu? Sim. A gente trabalha nesse ramo, aí eu já pensei, nossa, tem esse tanto de luz aqui no estúdio, será como é que vai ficar? Atrapalhar, ofuscar o negócio? Quando eu tava escolhendo minha roupa, eu tava tipo, putz, mas roupa branca, e aí eu já sou muito branquela, e aí vai vir aquela luz, vai estourar, e aí eu já tava julgando como eu ia sair na imagem e tal. A gente julga o tempo todo. E julga coisas estúpidas. Como, por exemplo, eu tava pensando, nossa, o vídeo vai ficar cheio de brilhinho, será que vai dar bom do vestido? Mas o que tem a ver também? E se ficar com brilhinho é lindo? Olha o nome do podcast, gente. É pra brilhar. Se tem algum lugar que é pra brilhar, é aqui mesmo, sabe? Exato. Amei. Passou voando, não parece que a gente tá aqui há 5 minutos, sabe? Não, e eu consigo ir indo aqui. Não, se você quiser ficar mais uma hora... É que o pessoal vai começar a desligar a luz aqui pra gente. Vai expulsar a gente. Mas, pra gente encerrar esse episódio, primeiro, muito obrigada por ter estado aqui, por estar com a gente, por se permitir ser vulnerável, contar sobre as suas experiências, sobre a sua vida. É muito importante pra gente ter esse espaço e cultivar esse lugar do Pode Brilhar com você e com outras mulheres. Então, obrigada! Não, o agradecimento é todo meu e o espaço foi muito confortável mesmo pra eu conseguir falar sobre essas coisas e tudo mais. E eu acho que a gente, como mulheres também nessa posição de estar aqui, de estar produzindo e tal, é legal a gente ser vulnerável, porque por mais que as pessoas possam tirar vantagem das nossas vulnerabilidades, é também para as pessoas enxergarem que somos todos tão humanos quanto. Tipo, todos temos os mesmos
problemas no sentido, sim, emocional da palavra, no sentido de ter medo de ser julgado. Ninguém aqui acorda com aquela autoestima linda todos os dias, na real, na maioria dos dias não, pelo menos falo por mim. E nem com essa cara, viu, Nem gente? com essa cara, tipo, maquiagem, faz cabelo, faz coisa. Então, quando a gente compartilha, assim, a gente permite também as pessoas perceberem que a gente é tão humano quanto e não enxergar só a parte bonita das coisas, porque é justamente o que a gente mostra em geral. A gente só mostra a parte bonita. E aí aqui a gente pode falar do que não é tão bonito assim, porque todos nós somos assim, né? Meio bonitos, meio feios, mas isso adiciona o nosso brilho. E assim seguimos, e assim vamos aprendendo e evoluindo e se conhecendo. E é justamente esse o objetivo da existência do Pode Brilhar. Você sacou completamente a essência do projeto inteiro, porque é exatamente sobre isso. Pra gente ter esse espaço seguro, pra gente poder falar, trocar. E obrigada, de verdade. E a gente tem um presente pra você. Yes, presente! Olha embaixo da sua poltrona. Tô brincando, tá aqui. Eu já ia olhar debaixo da poltrona mesmo. Olha só, a gente preparou um kit pra você. Muito lindo. Combina com o seu cabelo. Ai, tá cheio de cor. Ó, aí tem a linha completa de Bic Soleil, com todas as Eu lâminas. uso esses depiladores já. Maravilhosa. Abasteceu meu estoque. Yes! Então, você já deve saber, porque daí a gente mandou a linha completa pra você experimentar e ver qual você mais gosta. Mas acho que já temos um favorito, não é mesmo? Já. Eu uso muito esse aqui. Que é esse daí. Eu puxei ele direto que eu falei, não acredito que é o mesmo que eu uso. É o mesmo que eu uso. Maravilhoso. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. esse aqui. Tudo. A gente montou esse kit pra essa 5ª temporada, que ele é um kit do banhão premium. A gente promove o banho premium. O banho premium. É, aquele momento que você tá precisando ali dar uma... Bati no microfone. 3 a 1. Eu tô Você ainda tá na frente. desviando o micro. Ai, tem a velhinha do banho premium. Aham, tudo pra Nossa, você criar um momentinho ali. Vocês pra sabem você. exatamente o que se usa no banho premium. A gente é expert de banho premium. Ai, esse aqui também é muito bom. Maravilhoso, felicíssima. Eu uso mesmo. Tudo, perfeita. Ai, que lindo. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada novamente. Não, o agradecimento é todo meu. Eu realmente gostei muito do espaço, então muito obrigada. Obrigada a todo mundo também que tá assistindo. E é isso, obrigada, gente. Se você quiser deixar projetos, arrobas, links, o que você quiser. Tá bom, vamos lá. Quem quiser me seguir, eu sou a Bagi, B-A-G-I. É só o meu apelido Gabi, né? Que meu nome é Gabriela, meu apelido é Gabi. Aí eu só fiz um anagrama. G-A-B-I é Gabi, B-A-G-I é Bagi. E aí, se você pesquisar Bagi, você vai encontrar aí um monte de coisa. Se você quiser assistir transmissões ao vivo de games, tô sempre online na Twitch, mas também produzo coisa no Instagram. No TikTok não muito, porque eu já tenho quase 30 anos, aí não tanto assim. Mas também tenho perfil lá, e Twitter e etc. Então, muito obrigada. Ó, lembrando pra você que assistiu a gente até aqui, ou que ouviu a gente até aqui, que o nosso papo continua aqui nos comentários. Então, deixa aí, se você já deixou de fazer alguma coisa por medo de ser julgada, ou se teve alguma coisa que você fez mesmo sabendo, com esse medo que você seria julgada, e foi incrível de ter feito. E foi um prazer ter vocês aqui por mais um episódio. Muito obrigada, Bagi, de novo. Muito obrigada. E um beijo pra vocês e até o próximo episódio da 5ª temporada do Pode Brilhar. Beijo, gente!